Mas vamos analisar alguns pontos nestes versículos. Primeiro, o Filho reinará por um tempo determinado e limitado. Terá de entregar o reino ao Pai, pois reinará até que todos os seus inimigos estejam postos debaixo de seus pés. O Pai, que recebe o reino, reinará, ao contrário, para sempre. O segundo, apenas o Pai será tudo em todos. Ou, como diz a tradução do Novo Mundo, o livro das Testemunhas de Jeová, será todas as coisas para com todos. Será todas as coisas para com todos. Neste caso, o Filho fará parte do todos, juntando-se ao restante da criação, ao passo que o Pai será tudo para com todos. A tradução do Novo Mundo é a Bíblia, ou melhor dizendo, o livro usado pelo grupo que se chamam, eles se intitulam Testemunhas de Jeová. Outro ponto a ser seguido, o terceiro ponto, o Filho assume uma condição de sujeição. Após entregar o reino, o Filho se sujeitará ao Pai. Este, ao contrário, não poderia jamais estar sujeito ao Filho. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 27. Para resolver estas questões e entender corretamente a passagem, é preciso lembrar algo importante a saber. As Escrituras não se contradizem. Muitas passagens, como já vimos, são claríssimas ao ensinar a igualdade de essência do Filho em relação ao Pai. Assim, não devemos supor que esta passagem de 1 Coríntios esteja ensinando o contrário do que o restante das Escrituras ensina com muita clareza. Com isso em mente, afirmamos o seguinte: seja qual for a explicação proposta, deve ficar de fato qualquer ideia de que Cristo seja ou será inferior ao Pai em sua essência ou natureza divina, uma vez que Ele é Deus. Passamos agora a análise dos problemas acima propostos que reclamam solução. No que diz respeito à primeira questão, afirmamos que Jesus não reinará por tempo determinado e limitado. Afirmar isto é o mesmo que dizer que as Escrituras se contradizem, pois outras passagens afirmam clara e inequivocamente que Jesus reinará para todo sempre. Confira Apocalipse capítulo 5, versículo 13, capítulo 11, versículo 15, Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7 e Lucas capítulo 1, versículo 33. Como fugir da aparente contradição? A organização argumenta que Cristo reinará para sempre no sentido de que os resultados obtidos por seu reinado perdurarão eternamente sobre a administração do Pai. Tal explicação não procede, pois os textos supracitados afirmam que o próprio Cristo reinará para sempre. O que o anjo Gabriel disse a Maria ainda é válido: não haverá fim do seu reino. E no Apocalipse, ouvem-se todas as criaturas afirmar que o poder de Cristo será, assim como o do Pai, para todo sempre. Confira Apocalipse capítulo 5, versículo 13. O incômodo para muitos está na parte da frase, pois ele tem de reinar até que. Essa palavra no grego é akri ou ashri. O problema se resolve quando se dá ao termo até seu devido lugar no texto. Para os que creem que o reinado de Jesus será limitado, a palavra até é tomado como preposição que indica limitação. Este, porém, não é o único uso do termo até, que também pode ser empregado como advérbio de inclusão. Por exemplo, na mesma carta de 1 Coríntios, no capítulo 4, versículo 11, Paulo escreve: até agora estamos passando fome, sede e necessidade de roupas. Estamos sendo tratados brutalmente. Não temos residência certa. Em 2 Coríntios 3 e 14, descrevendo o estado espiritual do povo judeu, Paulo escreve também: na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança.
Veja também 2 Coríntios capítulo 10, versículos 13 e 14, e Gálatas capítulo 3, versículo 19. Deve-se concluir que, depois de escrever aos Coríntios, narrando suas tribulações e compartilhando suas necessidades, o apóstolo não mais passaria por elas? Ou que, no texto de 2 Coríntios, o véu não mais permanece sobre a mente dos judeus quando é lido o Antigo Testamento? De jeito nenhum. Paulo continua passando por dificuldade em todo o seu ministério, e até hoje o véu permanece sobre a mente do povo da antiga aliança. Assim, tomando-se por base o que foi exposto, precisamos afirmar, como Agostinho, não devemos aceitar que Cristo, ao entregar o reino ao Pai, dele ficará privado. Afirmamos então, à luz dos textos bíblicos supracitados, que Jesus continuará reinando mesmo depois de entregar o reino ao Pai, pois não perderá sua igualdade com o Pai. Jesus será, portanto, eternamente rei? Fica, porém, uma pergunta no ar. Por que entregar o reino, se depois ele continuará no domínio? A resposta está relacionada com o que foi mencionado no texto anterior. Por ter assumido a condição humana, Cristo tornou-se mediador entre a humanidade e a divindade, função que cumprirá até certo tempo, quando entregará o reino ao Pai, deixando de exercer sua ação mediadora, visto que concluiu todo o desígnio divino. O mediador se sujeita a fim de que Deus seja todas as coisas para com todos. Neste caso, o termo Deus, no versículo 28, deve ser entendido como uma referência à comunidade trinitária, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Dá-se cabo, finalmente, da relação funcional. É o que parece presente na frase. O próprio Filho, na qualidade de mediador, também se sujeitará. E agora Deus, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que criou os céus e a terra, ou seja, o universo, visível e invisível, tornam-se tudo em todos, reinando para todo sempre. Que o termo Deus, utilizado no versículo 28, é uma alusão à triunidade, fica evidente pela seguinte razão. O texto afirma que Deus será tudo em todos. Ora, o mesmo se diz de Jesus. Cristo é todas as coisas em todos. Isto está no próprio livro das Testemunhas de Jeová, na tradução do Novo Mundo. Essa ideia de domínio sobre tudo e todos é constantemente aplicado ao próprio Jesus Cristo e pode ser vista nas seguintes passagens bíblicas. Confira João capítulo 1, versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Filipenses capítulo 2, versículos 10 e 11. Todo joelho se dobrará diante dele e toda língua o confessará como Senhor. Colossenses capítulo 1, versículos 16 e 17. Nele, lá está falando de Cristo, foram criadas todas as coisas. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Colossenses capítulo 2, versículo 3 diz: todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão escondidos nele. Também Colossenses capítulo 2, versículo 9 diz: toda a plenitude da divindade habita nele. Hebreus capítulo 1, versículo 3 diz: ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Hebreus capítulo 1 também, no versículo 6, diz: todos os anjos o adoram. Assim como afirma João Calvino, ele diz: portanto, restringir o termo Deus exclusivamente ao Pai, de sorte que se detraia ao Filho, nem é justo, nem correto. É interessante notar também que, de acordo com Filipenses capítulo 3, versículo 21, Jesus tem o poder de colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Em João capítulo 17, versículo 10, o Senhor Jesus afirma, que tudo o que é dele é do Pai, e tudo o que é do Pai é dele. Isto se dá porque Pai, Filho e Espírito Santo agem juntos
embora tenhamos mais referência do Filho em relação ao Pai. Diante de tudo isso e de Hebreus capítulo 13, versículo 8, que afirma ser Jesus o mesmo ontem, hoje e para sempre, afirmamos, à luz da Bíblia, que ele será eternamente. Por ser Deus, assim como o Pai e o Espírito Santo, tudo em todos. Alguém talvez queira levantar a seguinte questão: em qual parte das Escrituras se diz que o Espírito Santo será tudo em todos? A menção ao Pai e ao Filho existe, mas não há nenhuma que trate do Espírito Santo? Para responder a isso, proponho as seguintes explicações. Primeiro, embora não haja referência explícita quanto ao domínio do Espírito Santo, pois ele não é mencionado no texto, podemos afirmar que ele, assim como o Pai e o Filho, será tudo em todos, pois afinal o Espírito Santo é Deus, e o Deus que será tudo em todos é a Trindade Santíssima, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Em segundo lugar, não se pode falar de reino de Deus e deixar de lado o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O apóstolo Paulo afirma que o reino de Deus é justiça, paz, alegria e alegria no Espírito Santo, conforme Romanos capítulo 14, versículo 17. Nós temos também um outro ponto, a falta de referência explícita de uma pessoa da Trindade não significa que a passagem não se refira a ele. Por exemplo, em Mateus capítulo 12, versículos 31 e 32, Jesus afirma que a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada, mas Jesus não menciona o Pai. Ora, nem por isso alguém deve se sentir livre para blasfemar contra o Pai? Além dessas razões que nos levam a crer que a Santíssima Trindade será tudo em todos, temos o testemunho direto do apóstolo Paulo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. 1 Coríntios capítulo 12, versículos 4 a 6.